Oi, gente, tudo bem? Eu sou Dair, professor do IFSU Campus Pelotas. Estamos trabalhando com o cálculo 2, estamos na semana 17, estamos trabalhando com integrais de linha ou integrais curvilíneas. Integrais de linha ou integrais curvilíneas existem de dois tipos ou de duas espécies, né? Integrais de linha de campos escalares e integrais de linha de campos vetoriais. Campos escalares são dados por funções escalares. Isso é relacionado a grandezas escalares, como por exemplo temperatura. Já os campos vetoriais são dados por funções vetoriais. Funções vetoriais são relacionados a grandezas vetoriais, tipo força, velocidade, então são grandezas vetoriais. Então, neste caso, as integrais de linha de campos vetoriais são aplicadas a esse tipo de grandeza, né, grandezas vetoriais. Em ambos os casos, o nosso interesse é a integral de linha. Sempre que nós estamos falando sobre integrais, então nós vamos pegar o elemento que está sendo trabalhado e particionar esse elemento em pedaços e a gente faz uma soma chamada de soma de Riemann e aplica essa soma com n tendendo ao infinito e aí a gente chega à definição de integrais. No caso de campos escalares, nós podemos fazer uma análise, uma analogia, melhor dizendo, né, a uma viagem. Vamos supor que a gente vai viajar do ponto A ou de uma cidade a uma cidade B. Então, esta curva, a gente vai dizer que é o nosso caminho. O nosso caminho, então a gente vai descrever por uma R de t, R vetorial de t, que vai me dar todos os pontos desse caminho, dessa estrada que nós vamos viajar de A até B. E a função seria o gasto de gasolina, vamos supor. Em cada um desses pontos aqui, eu vou ter um consumo de gasolina no meu carro. Então, o meu interesse é saber qual é o custo, qual é o gasto que eu vou ter de consumo de gasolina, que eu vou da cidade A até a cidade B. E esse consumo é variável, né? Muitas vezes a gente fala num consumo médio, mas vamos supor que na minha estrada eu tenho um momento que eu tenho uma subida, então meu consumo de gasolina é maior. Em outro momento eu tenho uma descida, então provavelmente o consumo de gasolina deve ser menor. E em alguns momentos eu tenho uma situação plana. Então, em cada um desses pontos, eu posso ter um consumo diferente. Como é que eu vou calcular, né, o consumo que eu vou ter? Então, como eu disse, geralmente a gente fala em média, né? Mas eu quero agora um consumo instantâneo. Então, é isso que vai me dar a função escalar. Ela vai me dar o valor de consumo em cada um desses pontos da minha estrada. Então, o consumo que eu vou ter em cada um dos pontos da minha estrada, com o deslocamento que vai me dar o R de t, né? Então, eu vou multiplicar o consumo pelo deslocamento que eu vou ter, né? Somando todos esses valores, eu vou conseguir o meu consumo total, que vai ser de sair da cidade A e chegar, por exemplo, até a cidade B. E por outro lado, nas integrais de linha de campos vetoriais, eu posso ter essa mesma situação, né? Que eu quero viajar do ponto A até o ponto B. E esta minha linha corresponde então à estrada, né? Que eu vou deslocar do ponto A da cidade A até a cidade B. Ela pode ser descrita por uma função vetorial R vetor de t, né? Da mesma forma que é a integrais de linha de campos escalares. A diferença de campo vetorial é que a função é uma função vetorial. No caso aqui, seria a força que está sendo aplicada no carro para fazer o deslocamento. E aí eu quero saber o trabalho que isto é realizado do ponto A até o ponto B. E como a gente sabe da física, né, o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. Só que agora eu tenho uma força que é um ente vetorial, uma grandeza vetorial, vezes o deslocamento, que aí é dado pela derivada do R de t, né? O R de t vai me dar o ponto, e aí a derivada vai me dar o sentido e direção do deslocamento. Então eu tenho R' de t vezes o diferencial de t, eu vou ter um deslocamento infinitesimal, né, do meu carro.
Então, eu vou fazer o produto escalar da função vetorial f relacionada à força, vezes o deslocamento, que é r' vezes o dt. Então, aí é um produto vetorial. Enquanto que na integral de linha de campos escalares, eu vou multiplicar f de xyz, que é um número, vezes o módulo de r' de t dt. Como a gente já viu, as integrais de linha de campos escalares, então a integral sobre uma curva C de uma f de xyz, aqui eu tenho a função escalar vezes o ds. Nesse caso, é uma definição de integral de linha na qual a minha r de t ela é parametrizada pelo comprimento de arco. Se eu consigo fazer isso, então a minha integral fica desta forma. Já esta integral de linha de campos escalares, se a minha função r de t, que descreve a curva C, não for parametrizada pelo comprimento de arco, então a fórmula ou a forma de calcular a integral de linha, eu vou fazer uma integral de A até B, da f de x de t, y de t, z de t, a f nos pontos da curva, vezes o módulo, e aí eu tenho que colocar aqui o módulo do r' de t, que não vai ser mais 1, que é o caso quando a parametrização é feita pelo comprimento de arco. Então, eu tenho que colocar esse módulo da derivada de r vezes o dt. Já aqui nós temos, então, a integral de linha de campos vetoriais, né? Note aqui a diferença. Aqui eu já tenho um produto de vetores. No caso anterior, aqui era um número e aqui era um número. Era um módulo do r' de t dt, que é o dr, é a mesma coisa. Só que aqui agora eu vou multiplicar f vetorial, é o vetor, função vetorial, vezes o dr, que também é um vetor. Ou de outra forma, para calcular, então, vou fazer uma integral de A até B, vou parametrizar a curva C com uma parametrização R de t, vou fazer a f composta a essa parametrização para pegar a função vetorial somente nos pontos da curva. E aí, como eu for fazer uma função composta, né, vou fazer uma troca de variáveis, aqui eu tenho que compensar com aquele UDU, né? Ou aqui seria o R', seria a mesma coisa do jacobiano quando é várias variáveis. Então, aqui eu tenho f de r de t vezes o dr, então seria o r' de t dt. E por final, nós chegamos nas integrais de linhas independentes do caminho de integração. Então, como nós vimos, né, tem alguns campos vetoriais ou algumas funções vetoriais na qual ela é o gradiente de uma função escalar, né? Isso a gente chama de um campo gradiente. Então, quando acontece isso, por definição aqui, então nós chamamos esse campo vetorial de campo conservativo. Então, esta função φ, ela vai ser denominada como função potencial de f na região D. Nós vimos também esse teorema de Schwarz, né, que suponhamos que f seja uma f de xy, seja definida sobre uma bola aberta B, e que as derivadas parciais, né, elas também sejam definidas em B. Então, se as derivadas parciais de ordem invertidas, né, de x depois y, ou de y depois x, são contínuas em B, então nós temos que as derivadas parciais de segunda ordem invertidas, ou seja, xy e yx, nesse determinado ponto aqui, elas são iguais. Nós vamos utilizar esse teorema para mostrar que um campo vetorial f é conservativo, que as derivadas parciais de ordem invertida são iguais. E nós vimos nesse teorema, se f é conservativo em D, é a mesma coisa que f é um gradiente, uma função potencial U. E por outro lado, também é equivalente a dizer que a integral de linha de f é independente do caminho de integração em D. Ou a integral de linha de f ao redor de todo caminho fechado simples D é igual a zero. E se a integral de linha de f é independente do caminho de integração, então a gente pode calcular a função potencial U e fazer a integral de linha independente do caminho de integração, como está sendo dito aqui. E fazer como a gente faz lá no teorema fundamental do cálculo para as integrais definidas no cálculo 1. A gente pega a função U,
aplica no ponto final B, menos a função potencial U no ponto A. E agora, para verificar isso, então, verifique que a integral de linha do ponto menos 1, 0, 0 até o ponto 1, 1, 1, e na y dx mais x e na y mais e na z dy mais y e na z menos 2 vezes e na menos 2e dz é independente do caminho de integração e determine o seu valor. Este exemplo, então, pede para verificar que esta integral de linha é independente do caminho e diz também para calcular o seu valor. Então, a função vetorial que está sendo calculada, a integral de linha f vetorial de x, y, z, é dado por aqui o coeficiente do dx, então o e na y, i, mais x e na y mais e na z j, mais o coeficiente do dz, então é y e na z menos 2 e na menos 2z k. Então essa é a função vetorial que está sendo usada aqui para calcular a integral de linha. Para verificar que essa integral de linha é independente do caminho, tem pelo menos duas formas aí para verificar. Utilizando a definição, então, pela definição, ele diz que a f vetorial tem que ser igual a um gradiente de uma função φ ou uma função u. Nós já utilizamos esse conceito para verificar que a integral de linha é independente do caminho ou que esse campo vetorial é conservativo, o que é equivalente dizer isso, né, como a gente já viu. Aqui agora, então, nós vamos utilizar o teorema de Schwartz para fazer a verificação. Se esse campo é conservativo, então essa integral de linha é independente do caminho. Então, se essa função ela é conservativa, então ela é um gradiente de uma função potencial u. Então, se ela for um gradiente, a gente vai considerar, supondo que ela seja um gradiente, então esse coeficiente do i e na y é a derivada, então a derivada de uma função potencial u em relação a x é igual a e na y. Então, se ela é um campo gradiente, quer dizer, e essa derivada, esta função aqui, é a derivada em relação a x da função potencial u. E esse coeficiente aqui é a derivada parcial da função potencial u em relação a y. Então, x e na y mais e na z. Esse coeficiente do k, então, deveria ser, para que isso aqui seja um gradiente, uma função potencial u, então, essa expressão aqui tem que ser a derivada parcial de u em relação a z. Então, a derivada parcial da função potencial u em relação a z é y e na z menos 2e na menos 2z. Para que f seja conservativo, então, as derivadas parciais de ordem invertidas aqui têm que ser iguais. Por exemplo, essas duas aqui, então, se essa expressão já é a derivada parcial em relação a x, essa aqui é em relação a y, então, se eu pegar a derivada de u parcialmente, segunda derivada agora em y, ela já é em x, agora eu vou derivar em y. Então, derivada de e na y em relação a y é e na y. Isso aqui é igual, note que é igual aqui, se eu derivar essa expressão em relação a x, aqui dá 0, e aqui a derivada de x dá 1, ou seja, 1y. Então, derivando isso aqui em relação a x, então vai dar igual a derivada parcial de segunda ordem em relação a agora x, em relação a y, agora a x, então vai ser igual também, né, aqui, ó, e na y. Ou seja, verificou então que as duas derivadas parciais de ordem invertida, xy e yx, são iguais. Daqui eu posso tirar então a outra relação,
Essa aqui já é a derivada parcial em relação a y, essa aqui já é a derivada parcial, ou deveria ser, a gente supõe que seja a derivada parcial em relação a z. Então, nós vamos fazer agora da ordem invertida, d ronda u, segunda ordem, em relação a, já era em y, agora a gente vai fazer em z, que é o contrário. Derivada parcial em z, derivada parcial em y, então nessa ordem, né? Primeiro em y, depois em z, é igual, aqui então, derivando parcialmente em relação a z, aqui não tem z, é zero, e na z é e na z. Igual. Agora essa aqui já é em z, agora vamos fazer em y. Então a derivada parcial em y da derivada parcial de z. Então aqui derivando isso aqui em relação a y, aqui então vai dar 1e na z. E aqui não tem y, então dá zero. Ou seja, verificou também que a derivada parcial de segunda ordem, yz ou zy, são iguais. E aí a terceira relação, então, a gente vai pegar a primeira com a terceira. Então, a derivada parcial de u, aqui eu já tenho em relação a x, agora eu vou fazer em relação a z. Então, já é em x. Então, a derivada parcial dessa expressão aqui em relação a z vai dar zero. E isso tem que ser igual a isso que a gente vai verificar. Agora, pegando essa aqui que já é em z, eu faço em x. Sempre na ordem invertida. Então, aqui já é em z, agora eu faço em x. Então, a derivada parcial disso aqui em relação a x, não tem x nessa expressão, então a derivada é zero. Ou seja, as três relações das derivadas parciais de ordem invertidas são iguais. Então, concluímos que f vetorial é igual a um gradiente de uma função potencial u. Se f é um campo gradiente de uma função potencial u, então daqui nós concluímos que a integral é independente do caminho de integração. Se ela é independente do caminho de integração, então nós podemos calcular essa função u potencial e com isso só aplicar a função potencial no ponto B menos no ponto A, nós calculamos então a integral de linha independente do caminho. Agora, para calcular a integral de linha independente do caminho, já verificamos que é um campo vetorial conservativo, então é possível calcular independente do caminho. Não precisa fazer uma função r de t, uma parametrização da curva do ponto menos 1, 0, 0 até 1, 1, 1. Ah, mas se eu quero calcular utilizando um caminho, tudo bem, não tem problema nenhum. Essa é uma segunda forma, uma outra forma de resolver a integral de linha. Como nós já verificamos que essa integral de linha é independente do caminho, então esta função f vetorial é conservativa, ou seja, ela é um gradiente de uma função potencial u, então e na y é uma derivada parcial de uma função potencial u em relação a x. X e na y mais e na z é uma derivada parcial de u em relação a y. E y e na z menos 2 e na menos 2z é uma derivada parcial de uma função potencial u em relação a z. Então, nós vamos utilizar essas três relações para descobrir quem é a função potencial u. De que forma? Bom, se a derivada parcial de u em relação a x é essa expressão e na y, como é que eu vou adquirir a função potencial u? Eu vou integrar essa expressão em relação a y. Então, u de x, y, z, note que é uma função de três variáveis, uma função escalar, é igual à integral parcial, né, porque aqui é uma derivada parcial em relação a x, uma integral parcial em relação a x. Então, essa integral de e na y em relação a x é constante, então vai ficar x e na y, mais uma constante de integração. Só que essa constante de integração, essa expressão, pode ter termos que tenham a variável y e a variável z, que quando eu derivo em relação a x, esses termos
com essas duas variáveis y e z são consideradas constantes. Então, vão dar zero, né? Vão se anular. Então, aqui eu posso ter, essa minha constante considerada, pode ter expressões que contenham a variável y e z. Então, da minha função u que eu estou querendo adquirir, eu já tenho um termo, ou na verdade todos os termos que têm x, eles têm que aparecer aqui. Só me faltam os termos que tenham y e z como variável. Então, agora, para descobrir esses outros termos possíveis aqui, eu vou relacionar a segunda equação. Só que aqui eu tenho u, e aqui eu tenho a derivada de u em relação a y. Então, aqui eu integrei em x, agora eu derivo em y. E eu vou fazer esse trabalho integra, deriva, para fazer essas relações e ir adquirindo os termos da minha u. Então, aqui eu já tenho a minha u, tenho o termo x e na y. Agora eu vou ver se tem mais alguns termos que têm as variáveis y e z. Então, eu vou derivar u em relação a y, para poder fazer a relação com a segunda equação. Então, aqui, x e na y, derivada em y, vai ficar x e na y, mais a derivada, como é duas variáveis, y e z, então aqui eu vou ter a derivada parcial da função g em relação a y. E essa expressão, então, tem que ser igual à segunda equação, que é x e na y mais e na z. Vou fazer essa relação, então o que aparece aqui? X e na y cancela com x e na y. Eu poderia ter algum x aqui, algum termo com x aqui que sobrasse? Não. Por quê? Porque todos os termos de x têm que aparecer aqui. Se acontecer isso, algum erro foi cometido no meio do caminho. Ok? Então, cancela-se todos os termos que têm x, vai sobrar só os termos que não têm x. Então, a derivada parcial desta função g, agora que eu estou querendo adquirir, que são os termos que me faltam aqui. Então, a derivada parcial de g em relação a y é e na z. Então, a função g de yz vai ser igual. Então, se essa aqui é a derivada parcial, sobrou só esse termo, passo esse d-ROM da y, que seria dy, a derivada parcial em y, então é a integral de e na z dy. Esse d-ROM da y seria um dy parcialmente para cá. Então, aqui é uma integral parcial em y. Então, essa integral parcial em y, de novo, e na z em relação a y é constante. Então, o termo vai dar y e na z. Mais uma constante. Só que, de novo, essa constante ainda falta os termos com z. Então, essa minha constante pode ser uma função de z. Aí, de novo, agora, então, ter que adquirir esses termos aqui que estão me faltando na minha expressão. O que eu faço? Eu tenho que voltar a minha função u. Então, u de x, y, z é igual, eu já adquiri o termo x e na y, mas agora eu adquiri mais alguns termos, ou seja, y e na z, que era um termo que tinha y. Agora pode ter algum termo que tenha só a variável z. Então, mais um h de z. Bom, falta esses termos com a variável z. O que eu faço para adquirir esses termos? Vou utilizar a última relação que me falta aqui. Já usei a primeira, já usei a segunda, já usei a terceira. Então, se aqui é a derivada parcial de u em relação a z, aqui é o u, como é que eu faço para relacionar? Vou pegar a derivada, então a derivada parcial de u em relação a z é igual. Aqui eu tenho a derivada parcial em relação a z, aqui não tem z, é zero. Aqui, y e na z, então, derivada de e na z é e na z, então fica y e na z, mais a derivada do h em relação a z. Note que eu utilizei dh dz, o h' de z.
Por quê? Porque é uma derivada simples, é uma derivada de uma variável. Isso aqui, então, tem que ser igual, vamos relacionar a terceira expressão, né? Então, fica y e na z menos 2e na menos 2e. Aqui agora, de novo, todos os termos que tenham y ou x, eles são cancelados, devem ser cancelados. Só vai me sobrar termos que tenham a variável z, é os termos que faltam. Não pode ter nem x nem y, porque senão tem alguma coisa de errado no caminho. Volta, revisa as tuas contas, que cometeu algum erro. Então, agora aqui eu tenho a derivada do h, vou integrar. Note aqui, o trabalho todo é integra, deriva para comparar. Aí eu tenho a derivada, integra, coloca na função, deriva para comparar. Volta aqui e relaciona. Agora vai integrar de novo para adquirir a função h. Aqui então eu já posso fazer a integral aqui do lado, h de z, então eu posso dizer que é igual a integral de e, já vou colocar na ordem, e na menos 2e vezes menos 2 dz. Então, o h de z aqui vai ser igual a e na menos 2e menos 2 dz, já está prontinho, e na u du, então vai dar e na u, mais, agora sim, uma constante, que é aquela constante costumeira que a gente coloca aí na integral indefinida. Então, voltando agora, a minha função que eu já estou aqui, eu já adquiri aqui um pedaço dela, que é u de x, y, z. Temos aqui o x e na y mais y e na z, falta esses termos aqui. Então, volta e coloca aqui. Agora o h de z, nós já adquirimos e na menos 2e mais c. Então, finaliza aqui, u de x, y, z é igual a x e na y mais y e na z, e agora mais o e na menos 2e, mais uma constante de integração. Então, esta é a função potencial u da minha função f, né? Esta é a função potencial na qual o gradiente de u é igual a f vetorial. Tá? Daqui eu tiro que f é igual ao gradiente de u. Então, poderia ser uma outra forma. Se eu consigo chegar nessa relação, então a minha função f é um campo conservativo e essa integral de linha é uma integral de linha independente do caminho de integração. E o resultado agora é só fazer u nesse ponto menos u nesse ponto aqui. Então, essa integral de linha é independente do caminho, então a integral dela vai ser igual. Agora é só pegar esta função potencial, substituir então no ponto superior, ponto 1, 1, 1, então fica u de 1, 1, 1, menos, agora então a função potencial u no ponto menos 1, 0, 0. Então, substituindo o x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1 nesta expressão, então nós vamos ter x vezes e na y, então vai dar 1 vezes e na 1, vai dar 1e, mais 1 vezes e na 1, vai dar e também, mais e na menos 2e, então vai ficar e na menos 2 vezes 1, menos 2. Menos, agora então vamos substituir no lugar do x é menos 1, no y e no z vamos colocar 0. Então vai ficar menos 1e na 0, então fica menos 1, mais 0 vezes e na 0 que dá 1, mas com esse 0 vezes fica 0, mais e na 0 que vai dar 1. Então, aqui eu tenho e mais e, eu posso colocar 2e, mais e na menos 2,
E aqui eu tenho menos 1 mais 0 mais 1, vai dar 0, então menos 0. Portanto, o resultado fica 2e mais i na menos 2. Então, nós resolvemos essa integral de linha por esse processo que é independente do caminho de integração. Nós verificamos que este campo vetorial é um campo conservativo. Então, é possível resolver por qualquer caminho. Portanto, é só calcular a função potencial u, fazer ela avaliada no ponto superior menos no ponto inferior, chegamos a este resultado. Eu poderia resolver esta integral de uma outra forma, como uma integral de linha comum. Eu poderia parametrizar esse segmento que vai de menos 1, 0, 0 ao ponto 1, 1, 1. Eu poderia fazer uma parametrização R de t qualquer, ou seja, eu posso pegar a linha reta, eu posso pegar uma linha curva, ou eu posso pegar uma diagonal, passar por vários pontos até chegar de menos 1, 0, 0 a 1, 1, 1, e com isso resolver da mesma forma esse exercício. Então fica como exercício para vocês fazerem uma parametrização qualquer, escolha uma ou duas, e fazer pelo processo anterior, com uma integral de linha comum, e verificar que vai dar esse mesmo resultado. Então fica aí como exercício proposto aí para vocês fazerem, ok? Então fica como exercício vocês fazerem uma parametrização qualquer do ponto menos 1, 0, 0 ao ponto 1, 1, 1, e utilizar aí a integral de linha da f vezes dr, normal aí, sobre a curva C. Dessa curva C, então, vocês vão fazer essa parametrização do jeito que quiser. Qualquer parametrização que for feita tem que dar esse mesmo resultado aqui. Neste vídeo, então, nós apresentamos um resumo de integrais de linha e encerramos aqui com este exemplo de integral de linha independente do caminho, e esperamos vocês aí em uma outra oportunidade.